Oi pessoal, tudo bem? Espero que com vocês estejam bem, porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje o tema vai ser bem diferente, mas o meu canal é sobre vlog, essas coisas assim. Como tem algumas pessoas que têm curiosidade de saber, eu vou fazer esse vídeo sobre o tema do órgão. Por que eu parei de estudar a música? E vou explicar aqui para vocês por que eu parei de estudar a música e tocar na igreja. Vou falar o porquê eu parei de tocar na igreja. Eu estudei a música quando tinha 13 anos. Eu lembro que um dia eu peguei a bona, não sabia de nada. Eu falei, mãe, eu tenho vontade de estudar música, eu gostaria de estudar música para tocar na igreja, para ser organista. Eu peguei a bona, não entendia nada daquilo. Aí minha mãe falou assim, vai lá orar, pedir Deus a entendimento. Eu fui e orei, pedi a Deus entendimento, e quando foi no outro dia, parecia que eu sabia a bona inteira. Deus deu esse dom maravilhoso, mas não julgue porque eu parei, porque Deus sabe de todas as coisas e tudo que acontecer ao decorrer da minha vida, porque eu parei. E aí, quando eu tinha 14 para 15, eu já fazia meia hora e tocava na reunião de jovens já. Tocava os hinos que eram uma beleza e tocava no ensaio também. Aí eu arrumei o meu esposo, né? Estava namorando quando eu tinha 15 anos. Eu ia fazer logo 16, já tava quase um ano que eu tocava no bairro lá onde a minha mãe morava. Porque eu era solteira e eu estudava lá no bairro onde a minha mãe morava. Fiquei durante um ano lá. Aí eu tava namorando também e logo eu casei. Eu casei com 16 anos, tem um vídeo aí pra vocês conferir. Vou deixar o link na descrição pra vocês conferir ele, falando do meu casamento, sobre o tema do meu casamento. Hoje é outro tema. Aí logo eu casei e tocava na reunião de jovens e no ensaio e na meia hora. Casei e fui morar no outro bairro mais longe da minha mãe. Não era perto. Tinha que pegar 2 ônibus para ir na minha mãe e todos os dias que eu ia lá tinha que pegar esse ônibus porque não era perto. E eu não tinha carro. Explicando bem aqui, eu não tinha carro na época. E aí me passaram para mim ir na outra comum, para mim tocar lá nessa comum. Eu comecei a tocar lá, ia na reunião dos jovens lá certinho, casada, e fazia minha hora certinho. Mas quando eu engravidei do Júlio, 2 meses de casada, eu engravidei do Júlio, aí foi passando a gravidez, eu cumpri no horário, ia certinho na igreja. Mas quando foi na metade da gravidez, que eu já tava com 7 meses, já tava aquele barrigão, foi cansando, porque a igreja não era perto, tinha que andar bastante para chegar na igreja do meu bairro que era antes. E aí, para mim na igreja, com aquele barrigão, e tinha que cumprir o horário, tá certinho lá, no horário certinho para fazer meia hora, para ir na reunião de jovens também tinha certinho para mim estar lá tocando, fazendo a meia hora. Para quem é da CCB sabe do que eu estou falando aqui.
Então, daí ficou tão difícil porque eu passava mal, eu ficava ofegante, sabe? Passava muito mal e tinha, na época era pressão, a minha pressão era baixa também. Teve um dia que eu passei mal no meio da rua também, contando aqui. E aí eu falei pra o órgão não ficar lá sozinho lá. Aí eu falei pra irmã, porque tinha dia que eu falava, eu não vou ir, aí outra no lugar. É claro que eu avisava sempre as irmãs, porque não ia dar pra mim estar lá naquele dia. Aí eu avisava, aí a outra irmã. Aí eu falei assim, nossa, para ser organista tem que honrar os compromissos, né? Tá lá certinho, como eu tava passando mal, não podia mais ir, né? Eu falei assim, eu vou dar um tempo, depois eu volto a estudar, depois eu volto a tocar. Aí eu peguei de um tempo, logo mais o Júlio nasceu, né? E aí ele era um menino muito peralta, dava bastante trabalho para mim. E não que eu estou reclamando aqui, mas não tinha tempo para nada. Eu sempre tinha que ter a ajuda de alguém, porque até para fazer o serviço doméstico não era fácil, porque ele dava trabalho por 3, vamos falar aqui. Dava trabalho por 3. E aí, para estudar música, eu estava estudando mesmo assim. Para mim estudar música lá na irmã, eu tinha que estar indo, porque era também longe na casa dela. Eu tinha que estar indo e estudando pelo menos 1 hora no órgão, porque quem sabe, quem estudou, não é fácil. E eu tava estudando para me oficializar. Aí tocar à noite, mas estava sendo tão difícil porque eu não tinha esse tempo, porque eu tinha que dar atenção ao meu filho e à minha casa, e como ele era muito peralta, eu tinha que dar toda a atenção para ele, porque ele era assim, se eu ponhasse ele na cama, ele chorava, ele não ficava quietinho. Aí para estudar era muito difícil, chegava lá na casa da irmã, às vezes nem tinha estudado. Aí eu, com isso tudo, foi me desanimando, porque eu não tinha tempo para estudar. E eu falei assim, se eu não tenho tempo para estudar, dirá quando eu for fazer uma meia hora. Minha mãe não morava perto, com quem que eu ia deixar esse menino? Eu pensava assim também. E na igreja ele não parava também. Aí eu falei para a irmã, vou dar um tempo e quem sabe depois eu volto. Aí a irmã falou assim, as portas sempre estarão abertas para você. Falei, tá bom então. Aí passou o tempo, aí decorrer da vida, eu tenho 4 filhos. Foi passando, eu não voltei mais a estudar, por quê? Por tudo isso, porque a gente tem filho, tem casa para cuidar. Aí eu pensei, nossa, mas se eu for pegar o compromisso, eu tenho que honrar aquilo, eu tenho que ir. Não posso ficar falando assim pra outra irmã ir lá no meu lugar tocar. Aí eu falei, eu vou ficar em paz. Até o dia de hoje eu não voltei a tocar. Eu fiquei em paz. E agora tá correndo. Agora tá acontecendo tanta coisa aí, a pandemia, a igreja fechada. E eu pensei muito. Aí eu falei assim, é melhor ficar em casa, né? Tocando, louvando hinos, e sento lá na igreja, assim, no banco, quando eu vou. E passa uma vontade, falar, gostaria de estar lá tocando, mas depois eu penso tanta coisa que passa aqui, o que aconteceu, sobre as crianças, tem que deixar as crianças com alguém, se vai lá tocar, você tem que deixar com alguém, né? E aí é muito difícil de deixar com alguém que a gente também não conhece. Por minha mãe também não mora aqui no meu bairro, aí eu penso muito também.
mas eu continuo tocando, tanto que eu deixei os trechos do hino aí, que eu tocava Inário 4, e eu toquei os hinos do Inário 4 para vocês verem aí, tá bom? Para vocês conferir. E o Inário 5 eu toco na pedaleira, eu toco tudo. Só que daí tem que ficar treinando, né? Aí eu toco tudo e vou tocando. O órgão tá lá na minha mãe, sabe? Eu tinha um outro órgão, mas só que daí esse órgão que era meu, aí minha mãe doou pra uma irmãzinha que queria tocar na igreja, aí ela pegou e deu o órgão. Aí, hoje em dia, ela comprou um órgão novo que eu e ela toca e minha irmã também toca. Minha irmã também era organista. E nós tocamos os hinos e assim vai indo. Eu vou treinando. A gente nunca esquece, viu? Que a gente aprendeu. Esse dom tá aqui, mas não julgo. Porque tanta coisa eu passei, eu expliquei aí pra vocês. Aí, se eu quiser voltar a tocar, as portas estarão abertas. Mas daí tem que estudar, né? Pegar e estudar. Agora eu tô com a Sara pequena, aí não penso aí no momento em voltar a estudar não ainda, tá bom? E quando eu querer voltar a estudar, aí eu pego firme, vou e estudo, porque o irmão falou, a porta tá aberta, né? E é isso, eu expliquei pra vocês aí tudinho, o porquê, o que aconteceu. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva aí se você não for inscrito e ativa o sininho para vocês não perderem nada que eu postar aqui. Vocês ficarem ligadinhos aqui no meu canal, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito, 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 tá? Foi com muito amor. Eu vou deixar um versículo da Bíblia aí pra vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz de Deus.